Você já se pegou naquele momento, assim, sozinho, às vezes descansando, lendo, vendo alguma coisa, ou às vezes não fazendo nada, e de repente se perguntando qual é o seu propósito de vida, a sua missão de vida, para que cada um de nós, ou por que cada um de nós, né, está por aqui? E mais do que isso, como é que os relacionamentos, pais e filhos, impactam na vida de cada um deles? Então, hoje, nessa entrevista, nós vamos conversar sobre tudo isso e mais alguma coisa, como é que a neurociências impacta no dia a dia das pessoas, inclusive, fortemente na questão da aprendizagem. E para isso nós estamos conversando com a psicóloga, ela também tem especialização em psicologia organizacional, neuropedagogia e também Libra. Sim, vamos falar um pouquinho, né, da percepção dela em relação aos surdos. Fica aí com a gente, aí no canal, tanto no canal para quem está assistindo no YouTube, no nosso canal para quem está ouvindo no podcast. E nós já vamos começar com a Kézia Cicuti, que tem uma clínica em Governador Valadares, para saber, primeiro, quais são, Kézia, no seu convívio, na sua experiência aí do cotidiano, os principais problemas que você observa nas crianças em relação ao relacionamento com os pais. Edmilson, muito obrigada por esse carinho, por essa receptividade. Um abraço carinhoso em cada um daqueles que estão nos assistindo neste momento. E respondendo, né, a sua pergunta aqui, que é muito inteligente, super atual, né, para o nosso momento, quero te dizer assim que acho, e até mesmo pelas análises clínicas a qual a gente se relaciona, né, nessa vivência prática no laboratório do dia a dia da nossa clínica, nós estamos com umas demandas relacionadas às lideranças dos pais, né, da firmeza, da hierarquia, na organização de uma rotina que envolve não só os comandos, mas também a afetividade e a disciplina. Então, quando nós estamos falando desse contexto de família, em que envolve pessoas que são líderes e pessoas que são lideradas, nós precisamos de falar sobre diálogo, sobre afetividade, sobre regras, né? Que começa no interior do lar, começa no interior da casa e se estende para a sociedade. No caso das crianças, o primeiro ambiente social a qual elas se encontram é dentro de casa. Posteriormente, elas vão para as escolas. Depois, elas vão para um contexto de outros apoios sociais. Pode ser uma igreja, pode ser uma comunidade, né? Mas aí vai ampliando gradativamente os contatos e os convívios que esta criança vai se tornando também, crescendo, né, na sociedade, se tornando adolescente, jovem, um adulto, e convivendo socialmente. Então, dentro desse processo, nós temos que dizer que os pais, eles não podem abrir mão da liderança, a liderança afetiva e disciplinar. E os filhos estão ali na responsabilidade para serem formadores, né? Os pais formam aquelas crianças, formam os adolescentes para serem futuros seres humanos funcionais na sociedade. Entre essa questão de liderança, né, que são termos que vão surgindo um pouco no cotidiano das famílias, né, entre lideranças e liderados, né, às vezes a gente até percebe, às vezes, uma analogia com corporações, né? E aí, quando você está usando a questão da liderança, né, deve ser para fazer um contraponto em autoridade, né, a questão, como é que fica nessa questão de liderança e liderados, a questão, entre aspas, do castigo ou da prática de correção, né? A gente teve há pouco tempo aquela polêmica da palmada, né, bater ou não bater, né, corrigir. Como é que seria
esse processo, principalmente em relação às crianças pequenas, né? O bebê começando a andar, um pouquinho maior, aí, talvez 3, 4, 5 anos. Certo, né? É um tema, assim, muito complexo, né? Para a gente, digamos, colocar todas as respostas dentro, às vezes, de um curto tempo. Mas nós temos que ter uma consciência de que, em sociedade, nós temos uma base de regras e de limites, tá? Qualquer ser humano disfuncional, ele não vai respeitar regras, limites, o tempo do outro. Então, aonde que isso é aprendido? Inicialmente dentro de casa. Então, para que o pai, a mãe, os responsáveis legais tenham uma comunicação assertiva com a formação desta criança, em primeiro lugar, eles têm que ter uma regra de diálogo, digamos assim, um equilíbrio dos propósitos, dos princípios, dos valores, do que pode e o que não pode, entre eles. Ter uma proximidade de diálogo para que vamos imaginar aqui, o que a mãe diz é coerente daquilo que o pai diz. Porque uma criança, ela sabe muito bem aonde ela vai manipular para aquilo que ela quer. Nós também, adultos, de vez em quando fazemos isso em outros contextos. Mas, nessa formação, a criança ela não pode, digamos assim, ter a percepção de divergências, de regras de condutas, de ordem, né, de diálogo, porque senão ela vai sempre escolher aquilo que a favorece mais. Então, quando o casal ele tem uma maturidade, eles vão ter essa preocupação de se moldar, em primeiro lugar, para conduzir a criança, tá? Agora, é claro que isso é, digamos assim, o nosso sonho maior, né, de que os pais eles tenham essa maturidade. Só que do mesmo jeito que aquele pai, aquela mãe está aprendendo na vida, eles também trazem as feridas emocionais, as inconstâncias e até mesmo os prejuízos educacionais que aconteceu na vida dele. Né? Então, muitas das vezes no consultório, a gente tem o clube da família, que a gente destina as orientações somente aos pais, para a gente começar a fazer uma reflexão sobre isso. Tá? Porque muitas das vezes o filho ele vai refletir aquilo que o pai é quando criança, e isso gera um incômodo. Então, a gente trabalha dentro dessa orientação de falar assim, o que vocês querem ser enquanto família? Quais são os valores, os princípios, a conduta, e harmonizar esse diálogo. Independente se esses pais, se esses genitores, eles estão numa união dentro de um casamento ou já estão, digamos assim, divorciados. Em relação à questão disciplinar, né, os pais se disciplinam, né, para como conduzir a questão dos filhos, e em relação aos filhos, o que deve ser observado dentro desse processo? Nesse primeiro momento, nessa primeira fase aí, vamos imaginar aí até os 4, 5 anos. Exatamente nessa fase assim, de 4, 5 anos, a gente considera que é um desafio para os pais, porque é uma fase mais egocêntrica, né? É aquele menino, aquela menina que quer porque quer fazer do jeito dele, né? Até mesmo na neurociência, na neuropsicologia, tem o teórico Alexandre Luria, que ele vai falando das fases de desenvolvimento do cérebro, né? E para a criança de 1 ano, é como se ela entendesse que o corpo do pai, da mãe, fosse a extensão dela. Mas quando chega em 3 anos de idade, é a fase do egocentrismo. O brinquedo é meu, né? O carrinho, a boneca, a roupa é minha, você é meu. Então, eu quero fazer algo que está dentro daquilo que eu quero dentro do meu comando, tá? Por isso que às vezes vem a fase do não, a fase da pirraça, né? E aí, pegando até um gancho, né, da pergunta anterior, quando você falou assim, essa questão dos limites, do castigo, né?
colocar limites a essa criança dentro do que pode e dentro do que não pode, aqui no consultório a gente apresenta em forma de um cartaz, né? Não acredito, não estou com nenhum aqui na minha mão, mas é dentro de um cartaz, né? Vamos imaginar aqui, e que vai estar tudo o que pode, todas as figuras que são permissíveis naquela casa, e a gente faz uma pesquisa, né, com os pais para perguntar o que pode, né? Por mais que tenha regras gerais ali, mas a gente faz uma pesquisa para que eles nos apresentem tudo aquilo que pode naquela casa. E num outro cartaz, tudo aquilo que não pode. E aí a gente trabalha dentro do reforço positivo, né? Fez algo que está coerente, é um pontinho verde, uma estrelinha, que pode vir, vamos imaginar aqui, um bombonzinho, né? Uma balinha, um passeio, né? E aquilo que não pode, aí é retirado algo que ela gosta. Tá? Porque é onde a criança vai, digamos assim, começando a aprender o que é coerente, coeso, e o que, se ela fizer alguma coisa que não está de acordo, né, o que ela pode ser punida, tá? Mas não é uma punição à base de agressões, né, desrespeito, tá? Porque a gente não concorda que essa temática, né, que tenha que levar para uma agressão, principalmente física, ela seja funcional, tá? E também, quando nós crescemos, nós precisamos de entender as regras a partir daquilo que é coerente dentro daquilo que eu faço. Por isso que tem os limites de velocidade, né, as regras de trânsito, as regras de interações humanas. Né? Por exemplo, aqui nós estamos na maior regra máxima de um relacionamento de ser humano. Um fala, o outro escuta. Tá? Então, a gente não precisa, digamos assim, de partir para as agressões por desrespeito. Tá? Então, a gente trabalha muito dentro desse formato onde a imagem ela condiz com o que a criança consegue entender naquele momento. Idade, né, dentro aí dos marcos da infância, que seria o ideal para que aquela criança vá para a escola ou comece a entrar, porque tem essa questão dos pais que trabalham, muitas vezes, né, a mãe também trabalha, então ela precisa voltar após a licença. Tem um período, né, uma idade ideal ou um período ideal para essa criança ir para a escolinha? A primeira coisa que nós colocamos assim como um direcionamento aqui no consultório é respeitar a realidade daquela família, né? Porque eu, particularmente, assim, como profissional, eu penso, o máximo que aquela mãe puder ficar com o filho é ótimo, tá? Porque ali vai gerar conexão, vínculo, memórias afetivas, né? Aquela mãe vai poder desfrutar da primeira base educacional daquele filho. No entanto, nós não podemos colocar isso como uma regra, porque nós temos que respeitar a realidade daquela família. Se aquela mãe precisa de se ausentar, né, meio período ou um período, para fazer um complemento de renda na casa. Então, a gente vai de acordo com a realidade da família. Então, o que nós direcionamos? Se precisar de colocar este filho a partir de 2 anos, 3 anos, inicialmente numa creche, né, ou no maternal, que tem escolas, né, que tem um maternal reservado, primeiramente, os pais, a família, tem que ter muita confiança nesses profissionais, tá? Conhecer, saber como que é a conduta, né, no dia a dia, buscar informações de outros pais, né, que têm aquele filho ali, tá? E, em segundo lugar, não abrir mão de ter momentos de família. Então, a nossa realidade, digamos assim, cotidiana hoje, nós trabalhamos durante a semana e temos os períodos de folga aos finais de semana. Estou falando assim de uma regra geral, tá? Então, neste final de semana, os pais, eles
devem ter momentos com os filhos. E é aquele momento de brincar mesmo, sabe? Onde a tela e a televisão ela tem que ser, digamos assim, colocada em segundo plano para que eles possam brincar, tá? De acordo com a idade, fazer as estimulações até cognitivas, pintura na face, jogo de tabuleiro, jogos com brinquedos, né? Brincadeiras e brinquedos. Se for para uma praça, jogar uma bola, pular amarelinha, pular corda, né? Não, digamos assim, não ter vergonha de acompanhar essas crianças no momento até de brinquedos e brincadeiras. Agora, a gente também lida com um público que não tem essa realidade do final de semana 100% livre para as crianças. Uma das classes, né, são os policiais militares. Então, aquele pai ou aquela mãe que tem um período de trabalho no final de semana, onde que ele vai poder aproveitar isso? Na folga dele, né? Então, naquele dia, ele pega a criança, vai fazer um passeio na praça, vai andar de bicicleta, vai ter um momento, assim, de levar à escola, de trazer, né? Ah, eu vou te buscar na escola, a gente passa numa sorveteria, passa numa papelaria para você comprar um lápis de cor para a gente colorir em casa. Então, não é, digamos assim, a quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo. Questão muito importante, porque às vezes a tendência de muitos pais e famílias é tentarem compensar a ausência de outra forma, né? O que pode comprometer ou incluir em algumas questões de, enfim, de educação, de limite, porque fica dando muito presente, leva para algum lugar, em vez de ficar junto, coloca a criança nos parquinhos lá que são pagos e vai resolver alguma coisa, e, na verdade, isso não é estar junto. E aproveitando essa questão que você falou das telas, tem uma recomendação em termos de idade para essa questão do uso, porque a gente tem muita tela, né? Tem televisão, tem notebook, tem computador, tem tablet, tem celular. O que seria recomendado para uma criança no uso do celular ou do acesso ao celular? Porque se vê muito em diversos lugares, restaurantes, hotéis e outros lugares mais, crianças ali sentadinhas assistindo, em geral, um desenho, alguma coisa assim. Como é que seria isso, né, do ponto de vista da neuropsicologia, da neuropedagogia, enfim, o que a neurociências coloca nesse processo? Para esta área, né, da ciência e até mesmo no campo da medicina, a orientação é unânime. Quanto mais distante, melhor. Tá? Porque já está sendo entendido e comprovado que a criança, quanto menos idade ela tem, ela ficar exposta naquele cérebro que está, digamos assim, em fase de desenvolvimento, e deveria se ter as conexões, as sinapses, né? O aprendizado para as coisas mais sensoriais inicialmente, quando vem a tela, já coloca um cérebro acelerado. Por exemplo, TDAH, que é a déficit de atenção com hiperatividade, né? As dependências também da tela, tá? Então, a primeira orientação é, quanto mais distante, melhor, tá? A primeira orientação. Quer dizer, mas isso às vezes é impossível, né? Porque eu como mãe, estou lá respondendo o WhatsApp, eu estou vendo um vídeo, a criança está próxima, né? Segunda orientação é na observação da qualidade daquilo que se vê. Porque hoje, um dos grandes riscos que também se comprova na medicina é o acesso que é, digamos assim, tão facilitado, né? E as crianças elas têm um domínio de mexer, de manusear a tecnologia, o celular, o tablet, né? Que a gente está, digamos assim, com critérios muito preocupantes em qual tipo de acesso essas crianças estão tendo. Então, é bloquear qualquer tipo de conteúdo que leve para as violências,
para imoralidade, para todo tipo de conteúdo que não condiz com os benefícios de uma formação humana, tá? Então, vamos imaginar assim, vamos selecionar que tipo de desenho ele pode ter um acesso e qual tempo cronológico ele vai poder estar diante desse conteúdo, tá? Então, a gente tem, digamos assim, muitos desenhos que são também educativos. Se a gente for pensar aqui no Mundo Bita, na Turma da Mônica, né? São conteúdos, acho que Três Palavrinhas também, né? Tem forma de desenho, de música. Então, são conteúdos que, embora estejam numa tela, mas ainda são conteúdos que geram e agregam valor, tá? Mas, reforço, a orientação inicial quanto mais distante, quanto mais tardio for o acesso da criança às telas, melhor. Do que a gente, né, começou falando, das dificuldades do que você percebe em relação às crianças, em relação aos pais, quais são os grandes problemas, ou as grandes dificuldades dos pais nos relacionamentos com os filhos, né? Quais são os motivos que levam, né, eles a te procurarem? Quando a gente faz um pouquinho desse inverso, né, da pergunta inversa, é que nós não temos um manual, né, ou um curso prévio para se tornar pai e mãe. A pessoa ela vai aprendendo ali, digamos assim, na constância do dia a dia. E ao se deparar com um comportamento que ele não sabe direcionar, orientar, né, dominar no sentido positivo da palavra, ele não pode ter a infantilidade. Tá? Acompanhar a fase da criança, né? O pai e a mãe, né? Acompanhar a fase da criança, brincar junto, não significa que ele tem que ser infantil quanto. E aí nós temos um dos grandes prejuízos na fase desse processo educacional familiar é que nós temos tanto a figura do pai quanto a figura da mãe que por algum motivo não se colocam na autoridade que precisam. Muitos deles se comportam tão adolescente quanto o filho. E aí vai negligenciando, né? Tratando, digamos assim, do mesmo patamar, de igual para igual. E aí aquele filho não olha para esses pais, até pode chamar de pai, de mãe, mas não tem a correspondência de um respeito. Por isso que aqui no consultório a gente sempre vai direcionar os comportamentos à base de 3 pilares: a saúde física, a mental e a espiritual. Né? Espiritual não significa religioso, mas quando a pessoa já tem a própria doutrina, bacana, tá? Mas é no sentido de que eu preciso de me apegar a uma fonte de aprendizado, de esperança, para eu saber me tornar um ser humano melhor. E quando nós nos tornamos pai e mãe, nos é exigido uma maturidade para dizer não. E não estou falando que é para dizer não com relação ao outro, não é para o filho, é dizer não para mim. Então, quantos pais hoje deixam de dar atenção aos filhos, porque são eles que ficam na tela? Né? Porque eu estou cansado, né? Porque aí é fácil, como você falou, né? Eu coloco o brinquedo, eu coloco a tela para ele, dou um presentinho e acho que isso eu estou sendo funcional, né? Como pai, como mãe, estou fazendo o meu papel. Não, às vezes o que ele quer é a presença, a conversa, a troca até física, né? De um abraço. E isso está, digamos assim, sendo muito fragilizado em alguns contextos de família. Parece que você, nesse cotidiano aí, com esses anos de experiência, desenvolveu aí um processo que até me parece criou aí algumas coisas lúdicas, e eu não sei se esse projeto tem ou não o nome aí de Otávio. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso e o porquê. Pois é, então eu aqui, né, vestida com o personagem Otávio, né,
Estou aqui com a nossa revistinha pedagógica, a nossa primeira edição, na verdade, primeira coleção, em que se tem algumas atividades, não sei se é por conta da luz aqui, vai dar para ver, tá? Mas temos aqui algumas atividades psicopedagógicas que é para fazer em família, né? Com esse personagem. Também nós temos eles na modalidade de fantoches, né? Que aqui no consultório a gente brinca muito, né, com eles, e vai contando histórias, né? Mas isso daqui é o personagem principal. Na verdade, a palavra, né, o nome Otávio, significa o oitavo filho. Então, tem o pai e a mãe, que são esses personagens aqui, senhor Luiz, a dona Tetê, e os demais filhos, né? Só vou colocar eles aqui, não vou ficar falando o nome de cada um, só por uma questão de tempo também, tá? Mas é um filho que tem cada um uma personalidade diferente, né? Tem mais aqui, só um momento. Esses daqui também, né? E, por incrível que pareça, tem um cavalo marinho que é o filho adotivo, tá? Esse projeto, na verdade, eu falo assim que é o presente de Deus para a minha vida, né? Porque ele é um livro infantil, cujo o público é crianças a partir de 4 anos de idade, mas que envolve a família. Nosso objetivo é envolver a família. Os pais terem uma contação de histórias para com o filho. O enredo desse livro é que eles descobrem um baú de joias raras. Os personagens aqui, eles estão brincando, e dentro dessa brincadeira eles descobrem um baú que chama o baú mágico de joias raras. E aí os pais explicam que era o baú que eles brincavam quando criança, né? Tanto que uma das cenas do livro é essa daqui. E eles guardavam ali joias raras. Todo mundo pensa que joias raras é o quê? Rubis, pedras, esmeraldas, diamantes, né? E quando eles abrem, eles encontram palavras. E os pais explicam que as palavras são consideradas um tesouro riquíssimo, capaz de mudar a vida de alguém. Coisa que nós trabalhamos muito, né? Aqui no consultório. E aí eles começam uma nova brincadeira de trocar essas palavras entre si, né? Entre essas palavras, a gente tem a palavra gratidão, sabedoria, bondade, esperança, sonhos, né? Ou seja, palavras que nos colocam no sentido de uma construção de vida, que é importante para a nossa vida. Esse livro, hoje, ele está sendo publicado pela editora Ases da Literatura, perdão, Ases da Literatura. Ele está sendo publicado em 2 línguas, português e italiano. Né? Daqui uns dias a gente vai estar com um link, né, para divulgar. Mas hoje, digamos assim, para a pessoa ter um acesso a esse livro, está sendo na modalidade de e-book, tá? Diretamente aqui comigo. Mas esse é o nosso objetivo, de transformar inicialmente num livro, para que os pais tenham um momento ali de uma reflexão, principalmente na conduta comunicativa entre eles. A partir do amadurecimento dessa história em livros, né, na literatura, nós também já temos uma pretensão de traduzi-lo em teatro, né, teatro infantil. Então, é um projeto que ele é uma sementinha, mas que está com potencial muito maior do que a gente possa imaginar, né? Porque nós acreditamos que a forma como que a família se organiza, né, é a base principal, é o núcleo mais importante para a formação de todo ser humano. E mais incrível ainda, e a gente começou falando um pouco disso na nossa entrevista, como é o processo para que eu possa, de fato, chegar a entender ou encontrar, identificar meu propósito de vida, a minha missão de vida? É uma descoberta, né? Nós estamos falando agora nessa temática
o que no escritório dos adultos a gente fala muito, né? Vamos ressignificar a vida. Késia, eu venho de um contexto onde o meu pai foi ausente, a minha mãe não teve afetividade. Tudo bem, a gente respeita essa história, né? Que às vezes a própria pessoa não queria ter. Tudo bem. Mas e de agora em diante, né? O que nós podemos fazer para ressignificar esta história? Será que vale a pena dar uma continuidade, principalmente no tratamento para com os filhos, do mesmo jeito que você recebeu a educação vinda dos seus pais? Tá? Então, tem uma teoria que chama a sistêmica familiar, em que o autor é Bert Helling, e ele fala desse contexto familiar que a gente precisa de fazer, digamos assim, um garimpo, uma seleção. Vamos imaginar como se fosse uma peneira ou um filtro de café mesmo, sabe? Onde é filtrado, é selecionado aquilo que fica e aquilo que passa. Então, quando nós trabalhamos nessa analogia, como se fosse uma peneira, nós separamos, né, certas informações de outras. Se a gente for pensar numa peneira de areia, né, a areia fina, ela passa, e aquela mais grossa é colocada em um outro recipiente. Se a gente for fazer a análise, né, desse filtro, o filtro de café, ele absorve o pó e só passa o líquido, né, a essência. Então, nós temos que fazer essa mesma reflexão na nossa história de vida. Então, a gente tem que olhar para a nossa história e não tem somente coisas negativas, tá? E a gente tem que olhar para essa história e falar assim, o que eu concordo, ou o que foi muito bom na minha história de vida, que eu faço questão de levar como um legado. Agora, o que eu olho para essa história de vida e não concordo, me machucou, me feriu, e eu começo a fazer cortes, né? No sentido assim de não permitir que aquela energia, que aquele comportamento, que aquela crença tenha permanência na minha rotina, na minha família, na minha cultura familiar de agora, na minha relação para com os meus filhos. Tanto, Rezende, que tem até uma charge, se eu encontrá-la aqui, a gente pode até dispor, né, para quem está nos assistindo, é como se fosse a bisavó gritando com a avó grita com a filha, e essa filha, para a filha dela, no caso, né, a neta ou a bisneta, ela coloca um eu te amo. Ou seja, daqui para trás, eu sei que aconteceram muitas situações que até mesmo por falta de orientação, por falta de ensinamento, tá? Porque se a gente for pegar a orientação, a base educacional para as famílias, é como se fosse um tema mais recente, certo? A gente não tinha essa orientação nos anos 80, nos anos 90. Então, dos anos 2000 para cá que isso ficou mais intenso. Tinha uma coisa e outra, mas não era tão aprofundado. Então, nós não podemos cobrar dos nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, uma educação a qual era dos nossos sonhos. Eles tiveram aquilo que eles tiveram, que eles deram conta de ter e transmitir. Seja muito bom, ou seja, até de forma, digamos assim, não tão boa, num conteúdo, numa característica até negativa. Então, a gente respeita a história de vida deles, mas a gente pode mudar, a gente pode transformar o que é a partir de agora, daqui em diante. Então, se eu recebo lá no consultório uma pessoa que fala assim, nossa, mas a minha mãe me batia, e nem por isso eu fiquei, e nem por isso eu morri, né? Tem algumas pessoas falam assim, minha mãe batia e nem por isso eu morri. Eu falei assim, tá, mas o quanto isso te causou de traumas? Foi bom? Essa era a relação que você queria ter com a sua mãe? Não. Então, assim, o que justifica você fazer isso com a sua filha?
né? Porque às vezes a gente só transmite aquilo que nos foi ensinado. Mas hoje nós temos condutas, direcionamentos, novos jeitos de relacionar com os filhos a partir de uma afetividade sem abrir mão da disciplina. Isso acaba confundindo, embolando a cabeça dos pais, porque para alguns pais, né, a questão é: eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. E aí ele entende que tudo isso é questões físicas, né? É uma bicicleta que ele queria, é um sapato, é uma boneca, é poder ir não sei aonde, é viajar para tal lugar, é ir para a praia, enfim. Vem essa questão. Também tem uma outra questão que é importante também, que é essa ideia de muitos pais, principalmente as mães, né? De eu quero ser a melhor amiga do meu filho, eu quero ser a melhor amiga da minha filha para ela me contar tudo, para não ser. Eu até queria fechar um pouco a nossa entrevista com você, falando um pouco disso, em relação a isso. Né, em que aspecto que realmente isso está correto, é isso mesmo, não, peraí, cuidado com aqui, cuidado com aquilo, né, para que isso também não vá impactar depois quando ele entrar na escola, né, que vai comprometer todo o processo dele de aprendizagem. É muito importante isso que você falou, porque a gente considera o seguinte: estar no mesmo nível de relacionamento pode gerar benefícios para um lado, mas em termos de hierarquia, em termos de educação e até a mesma palavra respeito, talvez seja comprometedor para o outro, tá? Porque quando a gente pensa o seguinte, você é o melhor amigo da minha filha, do meu filho, não condiz, pelo menos não condiz com o nosso direcionamento, tá? Se existem outras pessoas que concordam com isso, a gente respeita, mas aqui a gente não condiz. A gente condiz com a questão do respeito da hierarquia e da ordem. Até mesmo, digamos assim, para poder chamar a atenção, para colocar, digamos assim, como se fosse uma rédea, né? Para direcionar para o sim, para o não, para o pode, não pode, e também as consequências. E a questão do respeito é dentro dessa hierarquia. Tem um psicólogo, né, que está muito evidente na internet, Rossandro, né? E aí ele fala muito da questão do respeito, né? Ele fala assim, os nossos pais antigamente, eles não queriam saber se o filho gostava ou não gostava, amava ou não amava, mas eles não abriam mão do respeito. E ele conta até um pedacinho da história dele, né? E nós concordamos com isso, né? O que tem que haver de relacionamento entre pai e filho é a base do respeito. Só que nós temos que lidar com essa informação de que às vezes são os pais que estão numa carência afetiva muito grande, em que esse dado de hierarquia fica comprometida, tá? E aí é onde a gente tem que fazer os ajustes, tá? Porque esse negócio de que eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, é um risco muito grande de a pessoa não se preocupar com a formação de ser humano, porque na sociedade ou no crescimento que nós temos ao longo da vida, nos relacionamentos de trabalho, no relacionamento afetivo com outra pessoa, na perspectiva dos nossos sonhos, nós não vamos ter apenas aquilo que nós queremos. Nós vamos passar, às vezes, por uma dificuldade para alcançar, um tempo para alcançar um sonho, tá? Então, nós precisamos de colocar os nossos filhos numa direção à base de princípios, de valores, de resiliência, de não desistência, mas de honestidade, tá? Então, isso tudo se faz à base dos limites que são apresentados antes. Então, não tem como eu dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, porque a gente não vai formar um ser humano saudável. A gente tem que formar um ser humano que saiba lutar pelos objetivos a qual ele quer, ficar muito feliz e fazer festa quando isso acontece, mas mediante aquilo que eu faço e não alcanço,
eu tenho que avaliar se vale a pena fazer novamente ou se a própria vida já vai estar me dando sinais de que aquele caminho não é o coerente para o meu crescimento. Tá? Então, eu discordo na posição de que eu tenho que ser amigo do meu filho. Não, eu acho que a gente tem que gerar uma relação de confiança. Então, meu filho, você pode dizer tudo para o seu pai e para sua mãe. Só que ao você dizer tudo, eu, como uma pessoa mais velha que você, mais vivida do que você, vou ouvir de uma forma filtrada para te direcionar aonde está correto e aonde precisa do ajuste necessário ou até onde você está errado, tá? Então, eu penso que dentro dessa relação de que a gente até no podcast fala, tá, Rezende, do amor expresso de 3 formas. Quando a gente diz sim, quando a gente diz não e quando a gente diz toma cuidado. Então, quando a gente diz sim, tá tudo ok, quando a gente diz toma cuidado, tá tudo ok, tanto para os pais, né, quanto para os filhos ouvirem isso, mas o amor também, ele precisa do não, ele precisa dos limites, ele precisa de direcionamento, ele precisa de limites, e limites necessários e saudáveis. Porque o amor, se ele não estiver dentro dos limites, ele pode cair num campo de relações tóxicas. Eu vou fazer com o outro tudo aquilo que eu quero porque está dentro do campo dos meus desejos. E isso não é funcional, não é saudável, nem nos relacionamentos familiares, né? Entre pais e filhos, e tampouco futuramente nos relacionamentos que a gente tem na sociedade, entre amigos, entre colegas na escola, em relação a a professores e alunos, e futuramente em novos relacionamentos afetivos que aquela pessoa vai ter. Você já parou para pensar se você teve tudo o que você quis? Ou se você teve mais do que isso, a confiança do relacionamento com os responsáveis por você, seu pai, sua mãe, seus avós, né, um tio, uma outra pessoa que te criou? E se nesse processo, quantas vezes foram necessários fazer ajustes? Porque muitas vezes uma das grandes qualidades, muito venerada atualmente, é a questão da resiliência. O quão resiliente você pode ser ou tornar e ajudar o seu filho a ser. Porque é importante ser tolerante às frustrações, trabalhar, como explicou para a gente aqui a Kézia, em relação às 3 linhas aí do amor, mesmo dizendo sim, mesmo dizendo não, ou tome cuidado, porque tem tudo a ver com o propósito, aquilo que se quer. E aí cabe a você, então, fazer aquela reflexão sobre sua vida, né? Fazer um retorno aí, para pensar um pouco na questão do propósito, para pensar um pouco na questão da sua missão de vida, porque você pode editar esse filme. Né? A gente pode retirar aquilo que foi problema, aquilo que incomodou, aquilo que foi um trauma, ou trabalhar isso, ou ressignificar, como também foi dito aqui na entrevista, e, a partir daí, trabalhar de uma forma muito mais leve a sua vida para frente e com quem está em volta de você. Se a gente pode ter uma vida muito melhor, um cotidiano muito melhor, por que não fazê-lo? E, principalmente, ajudar que, fazendo de uma forma mais feliz, mais amorosa, mais correta, né, a gente consiga também garantir um processo de aprendizagem melhor. A neurociências nos ajuda muito nisso. E a gente pode buscar aí por várias ferramentas, como o livro do Otávio Polvo, que vai entrar na história aí com os irmãos, até com o cavalo marinho que foi adotado, não é mesmo? Porque a família é feita de pessoas diferentes. A escola também é feita para acolher e receber as diferenças e, a partir daí, intermediar o conhecimento.